A gente lê hoje duas escritoras brasileiras contemporâneas, Ana Martins Marques, que já esteve conosco aqui no Biblioteca de Estia, e Silvana Guimarães, uma escritora de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ana Martins Marques também é de Minas Gerais e Belo Horizonte, mas isso é mera coincidência. E os poemas a esse livro, Como se Fosse Casa, um livro que foi escrito a quatro mãos, numa troca de correspondências com o poeta Eduardo Jorge. A história é curiosa: Eduardo Jorge vai morar no exterior, bota um anúncio no jornal de um apartamento no edifício JK, em Belo Horizonte, um famoso edifício modernista em Belo Horizonte, um complexo, dois edifícios, chamado Complexo JK. E ela, precisando de um lugar para ficar, acata, vai morar, e esse prédio, um prédio modernista, tem especificidades, né, da arquitetura modernista. Quem projetou esse prédio, esse complexo, foi Oscar Niemeyer, em 1951-52, e havia todo aquele conceito de uma habitação coletiva, de uma cidade vertical dentro da cidade, não é? E ela, habitando temporariamente esse apartamento, esse prédio, ela numa troca de poemas, numa troca de e-mails que se fez poemas com o Eduardo Jorge, ela fala dessa experiência. O livro também fala da experiência do Eduardo Jorge no exterior, mas a gente vai ficar hoje aqui com a experiência da Ana Martins Marques, de habitar esse edifício moderno, concebido por um arquiteto modernista, que tinha toda aquela concepção utópica de uma vida comunal, de uma vida em comunidade. E o poema da Silvana Guimarães é um poema saído do forno, é um poema que ela escreveu agora em tempos de quarentena e tem um título curioso, Tea for Two, Tea for Two, chá para dois, evoca uma alusão a uma canção cantada pela Doris Day, que era conhecida como a namoradinha da América. Nós temos a namoradinha do Brasil também. Essas namoradinhas são complicadas, né? Porque são que propõem assim esse chá para dois, um chá para um casal naquele clima romântico hollywoodiano, um chá em que os dois não seriam interrompidos, em que poderiam viver a plenitude daquele amor, né, romântico, idealizado, com toda aquele modelo de amor que Hollywood vende, né? Bom, a gente tem duas escritoras mulheres. Eu não consigo presumir qual é o sexo do eu lírico do poema da Silvana Guimarães, mas no poema da Ana Martins, nos poemas, na série de poemas da Ana Martins Marques, fica claro que é ela. E esse ela é um jogo do como se. A partir do momento que ela vai habitar aquele prédio com aquelas janelas amplas e que ela tem essa interação do corpo com a cidade, ela, num jogo especular, ela se vê a mulher que ela seria caso ela habitasse de forma permanente aquele edifício. No entanto, nesse jogo do como se, quando a ilusão se institui, né, ela acaba sendo aquela personagem. É como se o prédio fosse palco, né, para um teatro íntimo. Eu gosto muito disso, um jogo íntimo, que acontece nesse como se, nessa coisa subjetiva que acaba sendo indicativa, esse modo indicativo, porque o que é essa símile de como se fosse, né? E essa hipótese do jogo, que o jogo institui, acaba tornando a experiência, a partir da leitura do poema, a partir das imagens poéticas que se constroem e que se sobrepõem, o que se torna indicativo, não é? Esse jogo. E é uma experiência autoficcional, porque de fato ela habitou esse prédio e relata essa experiência, mas agora se torna uma espécie, a viagem, né, desse livro e dessa experiência dela nesse edifício se torna algo como uma sala de espelhos de um parque de diversões, que ela vai vendo, ela vai criando necessidades materiais ao habitar aquele prédio, quando faz as compras, ao observar as dependências
e ver como as pessoas se relacionam, e mais, uma mulher sozinha, não é? E essa solidão bem diferente daquela ideia de solidão triste, mas uma solidão muito produtiva, uma solidão muito poeticamente muito produtiva, né? Outro dia eu vi uma coisa no Facebook, uma pessoa botou uma figura do Hopper, de uma mulher no café e falou, olha que triste a solidão. Poxa, eu adoro ver aquelas mulheres sozinhas no café com um pouco de paz, né? A solidão me parece às vezes algo que nos é tolhido, né? Esse momento da quarentena tem nos trazido essa possibilidade também, né? E também de solidão no sentido de construir espaços de não interrupção, ficar sozinho consigo mesmo é muito bom. É muito bom, pode produzir esses duplos que esses poemas vão trazer pra gente aqui, não é? Eu não vou poder falar muito detidamente desse assunto, mas é um assunto que eu gosto. Bom, vamos à leitura dos poemas então. Uma série de Como se Fosse Casa, da Ana Martins Marques, e o poema da Sil Guimarães, que ela escreveu nesses tempos de quarentena. É um poema saído do forno, foi publicado no site da Macabeia, uma editora que só publica mulheres. Talvez seja publicado em livro, assim espero. Como se Fosse Casa, Ana Martins Marques. Duas pessoas dançando a mesma música em dias diferentes formam um par? Hoje ela é o ponto mais noturno da noite, o nó maior no tráfico. Enquanto as janelas pouco a pouco se acendem, ela perde a conta das estrelas e dos faróis que formam em torno da praça um semicírculo de luz. Ela comprou material de limpeza e umas cervejas e um uísque. Ela nunca bebe uísque e enquanto toma cervejas, pensando que não basta mudar para se mudar, ela pensa na mulher que ela seria se morasse de fato ali. Se aprendesse mesmo a beber sem desmoronar dentro do próprio vestido, se adentrasse os olhos naquela paisagem clara e áspera e incorporasse a seu corpo os imensos barulhos da noite. Ela procura estudar o modo como a luz se distribui pelos cômodos a certas horas e dá-se conta dos pontos de convívio entre o dentro e o fora, o trânsito pesado nas horas comerciais e rapidez dos ruídos, os acidentes de percurso. Sua imagem refletida que vem sujar ainda mais as janelas que ela não sabe limpar. Uma casa, uma membrana entre o corpo e a noite, um filtro para as formas do mundo, anteparo contra os golpes do dia, onde as vigas se põem a cantar. Ela vem aqui e se sente mais exposta, mais exterior do que interior, como se a casa não fosse doméstica, como se morar fosse uma afronta à intensidade do dia. Uma tarde, choveu por muito tempo, a cidade felina limpando-se a si mesma e enchendo o quarto de barulhos. Ela tentava ler o rumor da chuva misturado ao rumor das palavras no livro no centro tumultuado. E sob este prédio, pensado para o futuro, se instala um relógio insistentemente presente e sobre este relógio um céu anacrônico, com suas estrelas atrasadas. Ensinam algo as estrelas sobre distância, algo sobre o pequeno atraso, a pequena demora que é a leitura. Alguém partiu daqui. Alguém lançou-se para frente, puxando, no entanto, um fio forte ou fraco que liga a lembrança dessa casa. Alguém levou a memória das paredes, dos móveis, dos corredores, das xícaras, das cortinas. Ela olha os objetos em seus lugares e pensa que um duplo agora ali vive, em outra cidade, em outros cômodos, como uma casa, no interior de uma casa, do outro lado do mar. Como conversam as coisas com as coisas? Nenhuma planta no apartamento mobiliado, a menos que as xícaras comecem a florir. A não ser a planta dos pés arrastando raízes arrancadas à força, mal sustentando o peso do amor. Conhecerão também as coisas do cansaço? Este prédio só poderia existir na ausência do mar. Apenas ficar aqui, por força ficar aqui, até que a palavra morar faça sentido. Bom, assim eu termino a série de poemas da Ana Martins Marques, né? Tem muitas coisas interessantes aqui. Uma que eu gosto muito é essa coisa, quando ela fala desse relógio atemporal que o prédio quer instituir, dessa experiência
do prédio modernista, né? Que ao mesmo tempo foi uma coisa pensada para o futuro. O futuro agora é passado, porque no capitalismo a gente não teve muita dificuldade na grande cidade de realizar esse sonho comunal, as pessoas se distanciaram, há diversas críticas em relação a Brasília também sobre o convívio das pessoas, né? Essa arquitetura do Niemeyer que queria aproximar as pessoas não foi suficiente ou não apresentou condições materiais necessárias para que esse encontro, esse convívio acontecesse. Eu acho que mais é a temporalidade do capital mesmo e de como a gente trabalha, né? Então esse difícil pensado para o futuro. Só que esse relógio do melancólico que joga com o tempo, né? No caso eu lírico aqui é uma mulher que joga com o tempo. Esse relógio ele provoca assim, esse jogo. Ele cria um tempo suspenso em que vários tempos se conversam, se interpõem o passado, o presente e o futuro, né? Porque uma história vai ficar impregnada daqueles objetos e aquele espaço, né? Aí ela compara isso às estrelas, é bem bonito. Essa história do mar aqui, este prédio só poderia existir na ausência do mar. Eu não vou explicar isso não, vou deixar para quem não é mineiro entender. Vocês são cariocas? Mineiro não tem mar, Minas sem mar. Tem uma coisa bonita em Campo Geral quando o Dito pergunta à mãe dele: mãe, o mar é muito longe, como é isso que... eu tenho saudade do mar, eu nunca vi o mar. Como é que eu posso ter saudade de um troço que eu nunca vi? Isso aí é para nós, Minas sem mar. Imagine vocês não terem o mar e terem que sonhar o mar, ter o mar dentro de si. E a analogia que ela estabelece entre a leitura, a temporalidade da leitura, cada um vai ler no seu tempo, escutar o poema ao seu tempo, então ele também evoca. Eu gosto muito, na verdade, desses paradoxos dos poemas da Ana Martins Marques, é uma coisa da metalinguagem mesmo. Você está lendo o poema e de repente ela reflete sobre o ato de fazer o poema, ela luta essa luta vã das palavras e vai criando paradoxos que se interpõe, como nas gravuras do Escher. Eu gosto demais desse expediente da poesia dela. Muito, acho muitíssimo interessante, né? Dentre outras coisas, mas esse jogo, são muitas coisas para a gente comentar aqui rapidamente, mas é bem bonito. E o poema da Guimarães, da Silvana Guimarães, que é Tea for Two, né? Então você imagina um casal que está junto nessa quarentena, que está tendo essa oportunidade de transformar, sei lá, o apartamento ou a casa numa ilha deserta, mas não é bem por aí, né? A convivência, vem uma lupa, né? Também, ou, né? De novo a gente está com esse jogo especular aqui na poesia da Silvana Guimarães. Então, vamos lá. Açúcar adoçante, ela me pergunta, depois de encher minha xícara de chá. Em volta da mesa trocamos delicadas porções de afeto, toques e certo pudor. Há tempo silenciou o barulho das ruas, a vizinha do lado guardou as panelas e os velhos de baixo pararam de tossir. A brisa provoca um acalanto nas folhas. No meio de nós, um vaso de hibiscos azuis traz o mar de outubro para dentro de casa. O modo como ela joga os cabelos para trás relembra-me gestos que refaço toda manhã. Mas chá, ela insiste, e quer saber também como foi o meu dia, paisagens de um livro que li, a solidão é esse belo bolo que repartimos em pedaços para alimentar a fome do mundo. Entre linhas, nacos e goles ocultos em cada ato, ela cerra os olhos e me beija ofegante na boca, malgrado um vírus que se amolda na penumbra, incesando no inferno um tempo real pela TV. Em tempo real pela TV. Ela começa com aquela imagem idílica hollywoodiana e termina com uma evocação a Rimbaud, numa estação do inferno, que estar um mergulho em si mesmo, que é a poesia do Rimbaud, é um poeta francês conhecido como enfant terrible da poesia francesa, porque ele produziu os poemas bem jovem.
provoca a poesia, esse mergulho nos próprios infernos pessoais, que na verdade esse autoconhecimento nem sempre se acontece de uma forma serena. Às vezes é preciso a gente mergulhar nos nossos infernos, naquilo, a solidão permite isso, né? E enfrentar os nossos monstros internos, né? Então o poema dá uma rasteira, você começa achando que é um casal que está ali tomando chá, de repente você vai vendo que aquele eu lírico, que pode ser uma mulher ou um homem, ele não está com a parceira, ele tá na verdade consigo mesmo num jogo especular, não é? Então é uma solidão aqui que se impõe, que ganha o palco, né, daquele chá. Eu vou colocar a musiquinha da Doris Day para terminar nosso vídeo. Agradeço muito. Gostaria que vocês, lendo e quisessem explorar mais as imagens do poema, colocassem isso nos comentários, tá? A musiquinha é essa. Vamos ver se eu consigo colocar. Não vou fazer a maluca aqui, Regina Duarte dançando, não. Esse foi mais um Biblioteca de Hestia. Pensando a casa dentro da casa e pensando na cura da nossa principal casa, que é o planeta Terra, e que vai acontecer em breve, tá? Obrigada, desculpa a precariedade de sempre e voltaremos em breve. Um abraço, gente.